hoje o Senhor quer tratar conosco, quer trazer uma palavra, sabe, que eu sei que vai mudar muito a sua mentalidade, né? Muito mesmo. Se você atentar sua mente para esta mensagem, ela vai fazer uma diferença muito grande na sua jornada de fé. No livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 20, a parte B, diz o seguinte: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, esta mensagem. Que o Senhor, meu Pai, venha falar conosco nesse momento, venha abrir o nosso entendimento. Nós queremos, Pai, a palavra revelada, porque a palavra revelada é a palavra rema, que faz toda a diferença. O texto por si só é apenas um texto, mas quando esse texto é revelado pelo poder do Teu Espírito, aí há a salvação, há a cura, a libertação, o milagre, tudo aquilo que a Tua igreja precisa, tudo aquilo que este mundo precisa para Te conhecer e Te seguir, meu Senhor Jesus. Por isso, fale conosco nessa noite, para todos nós que estamos aqui presencialmente e para os nossos amados também que nos acompanham pelas mídias sociais e pela Sentinela TV. Mova-se, meu Senhor, e age, Pai, na vida de cada um, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus por isso. Em algumas versões da palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? E na versão que nós usamos diz, onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. E é justamente este o tema da nossa mensagem de hoje. Onde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. E por que a gente precisa falar sobre isso hoje? Porque, queridos, se tem algo que Satanás e seus demônios sabem fazer, é nos lembrar do nosso passado. Daquele passado, antes de você conhecer Jesus. Daquele velho homem, daquela velha mulher, com as suas paixões, concupiscências, hábitos, aquele estilo de vida antigo, que às vezes, para a glória de Deus, para aqueles que já têm um bom tempo na jornada cristã, às vezes nem lembram mais, a própria pessoa não lembra mais, mas do nada vem na mente. E quem é que coloca na mente? É o nosso inimigo. É o inimigo das nossas almas, que tem essa ferramenta que para muitas pessoas se transforma numa ferramenta muito eficiente para entrar na mente das pessoas e lembrá-las do seu passado. E não é à toa que a Bíblia o chama de acusador. Na verdade, a palavra Satanás significa acusador. Esse é o significado da palavra Satanás. O interessante é que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 9, diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou acusador, Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Saiba que Satanás lhe acusa, me acusa, nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Mas um dia ele vai parar de acusar. Um dia ele vai ser lançado dentro do lago de fogo, junto com os anjos caídos, os demônios, e essa acusação vai parar. Mas enquanto isso não acontece, uma das principais funções do inimigo
é nos acusar. Acusar daquilo que aconteceu conosco, na nossa vida, as decisões que a gente tomou. Nos acusa das decisões que nós tomamos hoje, depois de enfrentarmos aí o novo nascimento. Ele nos acusa. E por que ele faz isso? Porque antes, quando estávamos sobre o domínio dele, fazíamos o que ele queria. Inconscientemente, tem muitas pessoas que não aceitam essa realidade, mas é a realidade espiritual. Quando estávamos no domínio, sobre o domínio dele, nós fazíamos o que ele queria. E assim, muitas coisas tínhamos em comum com ele. Muitas ideias ou ideologias, hábitos, costumes, comportamentos do velho homem, da velha mulher, tinha muito a ver com o caráter das trevas. E por quê? Porque o mundo, a sociedade, o sistema de governo do ser humano está sob total influência do inimigo. Isso está registrado lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Amém? É por isso que quando a gente vê os escândalos, quando a gente vê as conspirações, quando a gente vê as questões principalmente envolvendo os poderes e os governos mundiais, muitas pessoas ficam assustadas de ver, né, as coisas como elas funcionam. É porque elas estão debaixo realmente da influência do mal. E aí a tendência realmente carnal do ser humano é obedecer mais aquilo que vem da sua própria carne. E o inimigo estimula a nossa carne do homem caído, e o ser humano acaba entrando pelo caminho do mal, mesmo sendo bom, mesmo não entendendo direito isso. Mas é a realidade. Agora, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Você sabe aquele dia que você começou a receber uma outra instrução? Olha esse teu estilo de vida, esses teus hábitos, isso que tu está vivendo aí, só Jesus para dar jeito. E aquele negócio começou a entrar, foi convidado para ir para uma célula, chegou na igreja e tudo, né? E aí Deus começou a ministrar o Espírito Santo, e a gente entendeu que nosso estilo de vida não ia conduzir, né, a uma comunhão plena com Deus, e também a gente ia sofrer muito na terra. Então a gente decidiu o que, irmão? Abandonar a vida velha. Se arrependeu daquela vida que tinha. Por quê? Porque Deus abriu o nosso entendimento. E a gente entendeu que a gente precisava de uma conversão. Então a Bíblia diz que nós sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Na verdade, João estava falando sobre a questão da idolatria. Então Deus deu entendimento, Ele abriu o entendimento das pessoas para as pessoas entenderem que o caminho, a verdade e a vida se chama Jesus Cristo. Agora, dentro desse contexto aí, Ele libera essa palavra, que o mundo todo jaz no maligno, está sob debaixo do inimigo. Então as pessoas que vivem nesse mundo, que não têm um entendimento, elas estão dentro desse contexto todo aí, queridos. Porém, quando nos arrependemos do estilo de vida que tínhamos, e entregamos a nossa vida a Cristo, nós nascemos de novo e somos agora uma nova criatura em espírito. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Então a gente passa pelo milagre do novo nascimento. O nosso espírito agora é recriado, um espírito novo, um espírito que está conectado com o Espírito de Deus. E esse espírito nos inspira agora a tomar uma outra postura, a ter um outro comportamento, a viver uma outra vida. E é por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E é por isso que o inimigo tem tanto ódio das pessoas que saem do domínio dele. Quando a gente entende, quando Deus abre o nosso entendimento, que a gente passa pelo novo nascimento, a gente é recriado em espírito e sai do domínio do reino das trevas. E agora passa a estar debaixo do domínio da luz. E é bem aí que começa a guerra. Porque se tem alguma virtude no inimigo, é porque ele luta até o final. Ele já é um derrotado, mas até o último momento ele vai continuar lutando. E o quantos ele puder levar com ele, ele vai levar. Então é muito importante nós entendermos isso. Então, quando nós tomamos essa decisão, as nossas dívidas espirituais foram sanadas. E o Senhor lança essas dívidas espirituais. Lança tudo aquilo que a gente fez de errado diante dele e diante de nós mesmos. Ele pega tudo aquilo. E a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Então, todo aquele estilo de vida, todas aquelas ações, todas aquelas atitudes, os pensamentos, tudo aquilo da velha criatura, ele pega toda aquela culpa espiritual e lança fora da minha e da sua vida. Lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, olha essa promessa poderosa da parte de Deus para nós. De novo, ele está falando de Deus. De novo, Deus terá compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E aconteceu isso, o cumprimento dessa profecia, quando o Senhor Jesus veio e morreu na cruz no nosso lugar. Essa promessa já se cumpriu. Agora ela já foi selada e existe essa promessa para que eles tomarem posse dela. Sabe, queridos, isso é muito poderoso. Nós termos a certeza, pela fé, na palavra de Deus, que aquilo que a gente cometeu no tempo da ignorância foi perdoado. Todo aquele estilo de vida velho, aquela situação, aquele hábito, aquele comportamento que desagrada a Deus, que a gente sabe, tem consciência de que aquilo tanto prejudica a nossa comunhão espiritual quanto a nós mesmos. E muitas dessas coisas trouxeram traumas, trouxeram marcas, tanto pessoal, quanto dentro da família, quanto dentro da sociedade. Muitas escolhas, de repente, que a gente fez sem pensar, negócios que a gente fez, palavras que a gente lançou, marcam até hoje. Porque se tem algo que o inimigo faz, é lembrar a gente dos nossos erros, das nossas falhas. E ele tenta imprimir na nossa mente, mesmo depois que a gente passou pelo novo nascimento, ele tenta imprimir que não adiantou de nada. Você continua sendo o bom e velho homem, velha mulher. E a gente precisa entender que Deus perdoa os pecados. Deus perdoa os pecados daquele que se arrepende e decide mudar. Passa pelo milagre do novo nascimento e resolve viver uma vida nova. Por isso que a palavra do Senhor é clara que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eles alcançam a misericórdia e o favor de Deus. Queridos, isso é muito forte, mas o inimigo de vez em quando quer trazer de volta a velha criatura. E muitas vezes ele consegue fazer aquela velha criatura se manifestar. E é necessário uma postura da nossa parte
em sempre manter afogada aquela velha criatura no mar do esquecimento. Daí que vem o símbolo do batismo nas águas. Né? Nós estamos simbolizando aquilo que aconteceu espiritualmente. Quando a gente passa pelo batismo nas águas, a gente está dizendo fisicamente aquilo que aconteceu espiritualmente. Quando eu decidi mudar, me converter e receber Jesus, naquele momento aconteceu o milagre do novo nascimento, espiritualmente falando. Eu vou passar pelo batismo nas águas para mostrar para as pessoas que quando eu imergi na água, imergi uma velha criatura. Agora, quando surgiu, surge-se uma nova criatura em Cristo, perdoada. E todo aquele passado ficou lá. Toda aquelas, tudo ficou lá. Agora, de vez em quando, aquilo quer voltar. De vez em quando, aquilo tem que, você está me entendendo? Aquela velha criatura, aquele velho hábito, aquela velha situação, de vez em quando quer voltar. De vez em quando pega no calcanhar e quer puxar a gente de volta. E aí a gente tem que pegar e botar, e continuar afogado lá. É uma decisão e uma postura que nós temos que tomar. Sabe? De deixar a velha criatura afogada o tempo todo. Ela não pode surgir. Porque se ela surgir no momento de crise, de adversidade, de frieza espiritual, sabe, de desavenças, dos momentos difíceis, se ela surgir, vai ter confusão. É um descontrole. E quando a velha criatura vem, ela vem com, como diz aquela expressão, com sangue nos olhos. E aí quando você se acorda de novo, aí você pega aí, afoga a velha criatura, e quando você olha, você vai ver o estrago que a velha criatura fez. Aí lá vai você ter que, né, voltar e tentar, né, resolver aquilo que a velha criatura, o rastro que ela deixou. E às vezes, o rastro é muito forte. Então, queridos, sabendo dessa realidade, a gente precisa tomar essa postura. Porque, infelizmente, essa é a causa de muitos cristãos não cumprirem o chamado de Deus para as suas vidas. Sabe, aquilo que Deus lhe levantou, lhe chamou para fazer? Muitas vezes, o inimigo o acusa com algumas coisas que aconteceram no seu passado. Muitas vezes a pessoa quer se envolver em algo, quer participar de algo, quer galgar, né? Sabe? E aí, só dele pensar naquilo, aí vem aquela seta. Não, tu não é capaz disso. Tu te lembra que tu já tentaste e não deu certo? Né? Sabe? Então, o inimigo o tempo todo, ele fica tentando lembrar a gente dos nossos fracassos, das nossas frustrações, das nossas experiências, sabe, que não foram bem-sucedidas, dos relacionamentos que não deram certos, das situações que aconteceram durante a nossa vida, das frustrações que a gente foi acumulando no decorrer das más decisões da nossa vida. E se a gente começar a receber isso de volta, é como se a gente estivesse pegando lá do mar do esquecimento aquilo que Deus perdoou e começa a colocar de volta aqui, ó. Sabe, meus irmãos, quando o cristão aceita essa acusação, ele recua no chamado e se frustra na sua jornada cristã. Mas hoje, Deus vai quebrar toda a barreira, todo o sofismo, todo o dardo, toda a seta do inimigo contra você e o seu passado. Sabe? Na palavra de Deus, existem relatos de pessoas que tinham um passado terrível, mas quando tiveram encontro com o seu Senhor, tiveram suas vidas transformadas e foram grandemente usadas nas mãos de Deus. E uma pessoa que eu quero colocar aqui foi Naamã. É muito conhecida a história de Naamã por conta do milagre que aconteceu lá no Rio Jordão e tal. Mas Naamã, irmãos, ele era o general do rei do exército da Síria, que na época era
o império que estava dominando o mundo, entrando em muitas nações, saqueando, quebrando tudo e dominando as regiões. Imagine, ele era o general desse exército, comandante-chefe das forças armadas do exército da Síria. Imagine o que um homem desse fazia quando atacava os outros povos. Imagina o nível de violência, o nível de brutalidade, para que o exército entrasse e dominasse e escravizasse os povos. Ele era o chefe. E ele entrou e devastou o povo de Deus. Imagine o que aconteceu, como ele foi usado, né? Para torturar, para prender, para assassinar, para saquear todo o território de Israel. E depois que aconteceu isso, aí sim, ele ficou leproso. E daí se deslançou aquela história, como diz lá em 2 Reis 5, 1 e 2. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher desse homem, chamado Naamã. E daí se deslancha a história. Ele se encontra doente, aí aquela menina lá falou que se ele fosse encontrar o profeta e tudo, e aí se gerou toda aquela situação, aconteceu um milagre. Depois que aconteceu o milagre, Naamã volta para ter uma conversa com o profeta. E quando chegou diante do sacerdote, quis presentear ele com todas as coisas, o sacerdote não aceito, porque isso não foi obra minha, foi obra do Senhor. E aí, meus queridos, lá no versículo 17 do capítulo 5 de 2 Reis, diz assim: e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo, pois o teu servo, o general do exército da Síria, agora se coloca na posição de servo do sacerdote. Pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. O cara converteu. Ele passou pelo novo nascimento. E aí ele diz o seguinte: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, aí ele colocou o Senhor, o rei da Síria, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, que era o Deus deles, dos sírios, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe, né, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Ainda teve um discipulado, né? Deixar o negócio bem transparente ali. Só uma coisa que infelizmente eu vou continuar fazendo, mas não por mim, é porque eu tenho que levar o meu Senhor lá no templo de Rimon. E aí quando o meu Senhor fosse ajoelhar, tudo indica que ele já era veterano, né, já era idoso. Quando ele fosse ajoelhar, ele segura no meu ombro, aí eu tenho que me ajoelhar junto com ele. Mas o meu coração, a partir de hoje, serve ao Senhor. Sabe, meus irmãos, antes, esse homem, passado desse homem, era um passado de um saqueador, de um torturador, de um perseguidor, de um assassino do povo de Deus. Aí que diz, onde aumentou o pecado. Depois do milagre, agora ele é um servo de Deus. E a história diz que por meio dele, do general da Síria, ele começou a proteger o povo de Deus. Porque aquele povo servia a um Deus. Ele não tirou o povo do domínio sírio, mas já não entrava mais a perseguição, já não entrava mais a tortura, já não entrava mais o assassinato, só para aqueles que desobedeciam. Vocês estão me entendendo? Como que Deus fez, né? Como Deus mudou, Deus perdoou o pecado dele e agora colocou ele numa missão. Sabe, meus irmãos, isso é muito forte. É por isso que diz que onde aumentou o pecado, transbordou a graça.
Uma outra pessoa também que a gente vê claramente essa situação do passado perdoado, que Deus não leva em conta aquilo que aconteceu conosco, que Ele nos perdoa de verdade e nos dá uma segunda chance. Quantas chances foram necessárias para a gente cumprir aquilo que Ele quer? É o Zaqueu, né? Que tem aquela música muito conhecida, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Pois é, mas quem era esse Zaqueu? O Zaqueu, ele foi nomeado para cobrar impostos dos seus próprios conterrâneos. Zaqueu era um judeu que foi nomeado pelo governo romano para cobrar impostos dos seus irmãos. Ele cobrava, o Zaqueu, muito além do que deveria. Além dele já ser um cobrador de imposto, que a população tinha raiva dos cobradores de impostos, porque chegavam lá, tomavam tudo que eles tinham, levavam lá para o Império Romano. Além disso, ele cobrava muito além do que deveria. Aí ele repassava para Roma só o que era devido e ficava com o restante. Ou seja, Zaqueu era um corrupto nato. Vivia da corrupção. Por isso, só quem gostava dele eram os publicanos, pessoas de sua mesma estirpe. Lá em Lucas 19:2 diz: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele começou a ter uma espécie de milícia judaica no meio do negócio lá. E todo aquele povo, a população, não olhava para Zaqueu com os bons olhos, sabe? Agora, depois que ele se encontrou com Jesus, ele andou em novidade de vida, você sabe a história. Jesus ia passando lá pela região dele, e ele, muito curioso para saber, ele era baixinho, subiu numa árvore, e Jesus olhou para ele e disse para ele que eu vou comer lá na tua casa hoje, Zaqueu. Zaqueu desceu, um homem rico, começou, fez lá todos os preparativos, Jesus foi lá. E quando Jesus foi lá, Jesus começou a falar do reino de Deus. Jesus começou a falar que as pessoas que precisam ter o reino de Deus, precisam se arrepender daquilo que fazem de errado e largar, abandonar a vida velha e agora ter uma vida nova. E foi nessa hora que Zaqueu se levantou, como diz lá em Lucas 19:8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A metade. Ele já pegou a metade e já abriu mão. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso sabe o que é? Arrependimento. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Estava desviado, estava fora de foco, estava debaixo do domínio do inimigo, estava um passado tenebroso, mas agora ele se arrependeu e ele está disposto a mudar. Estava tão disposto a mudar que ele estava abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha conquistado às custas do suor dos outros. Então ele entendeu que aquilo que ele tinha não era dele, e ele vai devolver agora. O nome disso, queridos, é conversão. Abandonar a vida velha e abraçar uma vida nova em Cristo. Sabe? Antes, Zaqueu era um homem corrupto, saqueador do povo. E a expressão diz: onde aumentou o pecado agora, ele é um grande colaborador da obra de Deus. Transbordou a graça. E diz a história que Zaqueu seguiu Jesus e o acompanhava por onde ele ia. Abriu mão de tudo aquilo, de todo status, glória e pompa. E agora ele era um discípulo de Cristo, andando pela região, falando do amor de Deus. Sabe, meus irmãos, uma outra pessoa que a gente vê claramente que Deus apaga o passado e dá uma outra oportunidade é Paulo. Paulo recebeu autorização de Roma para perseguir, prender, torturar e até matar a igreja, e ele fazia isso. No livro de Atos, capítulo 8, no versículo 1 em diante, diz: e Saulo estava ali, que era o nome de Paulo.
E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, um dos primeiros discípulos, os primeiros mártires. Quando a igreja começou a ser perseguida, um dos primeiros que morreram pela mão dos judeus foram Estevão. E Saulo estava lá, consentindo, aprovando, não, tem que morrer mesmo. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Olha o verbo, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E depois que lançava na prisão, o que não acontecia? Esse era o velho Saulo. Depois que se encontrou com Jesus na estrada para Damasco, você sabe bem da história, teve todo aquele processo. Saulo, que agora é o apóstolo Paulo, se tornou o primeiro apóstolo a ganhar as nações para Cristo. Né? Um dos principais fomentadores da doutrina cristã do Novo Testamento. Várias das cartas que nós temos na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, foram escritas ou mandadas escritas através desse homem. Sabe, queridos, antes um dos maiores perseguidores da igreja, onde aumentou o pecado, agora um dos maiores plantadores de igreja de todos os tempos, transbordou a graça. Se Deus levasse em consideração o passado de Paulo, que estava perseguindo, tanto é que quando Jesus chegou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí eu lhe pergunto, Saulo estava perseguindo Cristo, sim ou não? Sim ou não? Não, ele estava perseguindo a igreja, as pessoas. Mas só que quando se persegue a igreja, a gente entende, está perseguindo quem? O próprio dono da igreja. E aí foi esse confronto muito forte. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele lá naquele êxtase, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe, queridos, se Deus levasse em consideração o nosso passado, o primeiro que ia ser fulminado seria Paulo. Mas Deus não leva em consideração o nosso passado. Se a gente realmente se arrepende, sabe, e busca dar novidade de vida, o Senhor faz nova todas as coisas. Então, se o Senhor perdoa e faz nova todas as coisas, por que nós vamos estar nos condenando? Porque tem muita gente que fica se flagelando e se condenando, porque sofreu traumas, sofreram perdas, sabe, situações terríveis que aconteceram e tal, e aí a pessoa para de viver, porque fica remoendo aquilo que aconteceu, fica preso no passado. E uma pessoa que eu quero falar aqui, que Deus perdoou o passado, é você. Assim como Paulo, assim como Zaqueu, assim como Naamã, você que anda em novidade de vida e resolveu mudar, resolveu passar pelo novo nascimento, resolveu tentar uma nova proposta de vida, porque muitas situações, comportamentos, muitas ideias, o estilo de vida estava conduzindo você para ter uma vida não tão boa quanto aquela que você realmente quer. Você decidiu abraçar uma nova causa, a causa de Cristo. Para você que pela fé abraçou essa nova causa, eu quero lhe dizer que você é uma dessas pessoas. Que Deus perdoou o seu passado. Como era a sua vida antes de encontrar Jesus? Você consegue se lembrar? Rapaz, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu fui para o pó. Porque aí veio
todas as lembranças da velha criatura, do velho Atilano. Sabe, gente, meu Deus, alguns que estão me ouvindo aqui já fizeram coisas terríveis para si mesmos. Porque tem muita gente, eu creio que seja a grande maioria, que não faz coisa terrível com os outros. É por isso que a gente tem essa falsa ideia. Não, eu não preciso do novo nascimento, eu não preciso mudar, porque eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, Muitas vezes a gente não pode nem fazer mal mesmo para muita gente, mas muitas vezes a gente faz mal para nós mesmos. Colocamos coisas terríveis e fazemos coisas terríveis que machucam e ferem muito a nossa própria alma. Escravizamos muitas vezes a nossa própria alma a um estilo de vida depreciante no âmbito espiritual. Por fora está tudo bem, maravilhosamente bem, mas de repente lá dentro do seu quarto, quando você está sozinho, aí aquele vazio aparece. Sabe, querido, eu quero lhe dizer que de repente eu estou falando para alguém que já participou de muita coisa terríveis aos olhos de Deus e também aos olhos das pessoas. Pessoas que marcaram a sociedade com alguns eventos. Pessoas que foram vítimas de escândalos, que a cidade toda ficou sabendo. E aí ficou marcado, né? O tempo passa. Olha, tu conhece o fulano? Ah, o fulano, é aquele que, né, tal. Ah, tá, eu lembrei agora, aquele que passou na televisão? Tá, eu lembrei. Ficou marcado. Sabe? E muitas vezes a gente vai carregando esse peso do passado, mas um dia você teve um encontro com o Senhor Jesus. E agora? Como é que você está? Quem é você nessa sua nova vida? O que Jesus tem feito no seu interior é muito forte, você precisa entender isso. O que Jesus fez por você é tão profundo e tão precioso, tem tanta importância, que desencadeia uma batalha espiritual do inferno para poder ceifar sua vida e tentar trazer você de volta para lá de onde Deus te tirou. Então, se aquilo que o milagre do novo nascimento fez e você não tivesse tanta importância, o inimigo não daria tanta importância para você, sempre para tentar trazer você de volta de onde Deus te tirou. Queridos, isso é muito forte, sabe? Então Deus tem cuidado de você. Jesus tem cuidado de você. E saiba que ainda tem muitas outras coisas que Ele quer fazer até você estar pronto, até você estar pronta para se encontrar com Ele. Porque você faz parte da igreja do Senhor. E por que Ele ainda não veio? Porque Ele está preparando a sua igreja. Está preparando a sua noiva. Ele está cuidando de mim e de você. Sabe, queridos, por isso, não aceite a acusação do inimigo sobre o seu passado. Não aceite. Pastor, mas e eu? Que eu tive uma vida muito pregressa, aí eu fiz uma decisão de aceitar Jesus, mas mesmo depois que eu aceitei Jesus, eu caí. Eu fiz decisões erradas. Ainda participei de situações cruéis. E como é que fica a minha situação? Pois eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado fiel. Nós temos um advogado fiel, nós temos um intercessor. Se a gente quebrantar o nosso coração e reconhecer que a gente precisa de conversão, sim. Tantas vezes que nós cairmos e nos arrependemos, tantas vezes o Senhor Jesus vai interceder por nós, vai nos perdoar e vai nos dar direção, e a gente vai levantar, pagar o preço, organizar as coisas que o velho homem fez, mas aí a gente vai se organizar e vai continuar o quê? Caminhando. Nós não podemos aceitar a realidade do velho homem. Sabe, meus irmãos,
o que aconteceu deve ser usado como um combustível para você se firmar ainda mais sua fé no Senhor. Na verdade, tudo tem um propósito. Na verdade, tudo que aconteceu na sua vida, de bom e de ruim, tem uma finalidade no reino de Deus. Sabia disso? Sabe, meus irmãos? O seu passado precisa ser usado como um testemunho vivo de transformação de Deus na vida de uma pessoa, para inspirar outras pessoas a terem o seu passado também transformado pelo poder do Evangelho. Tem pessoas que têm vergonha do seu passado. Tem pessoas que querem pegar o seu passado e botar para debaixo do tapete. Mas eu quero lhe dizer que o seu passado precisa vir à tona como testemunho de transformação do poder do Evangelho. Pelo menos as pessoas de dentro da sua casa. De vez em quando eu solto umas por lá pela mesa, e os meus meninos olham assim e ficam meio desconfiados. Pai, eu digo, minha filha, você pensa o quê? O negócio foi sério. Olha, eu sei o que Deus fez por mim. E você, homem de Deus, você tem falado para os seus filhos como você era? E aquilo que Deus fez na sua vida? Ou você tem procurado colocar o tempo todo aquela posição de super crente, desde que quando foi gerado no ventre da mãe? A turma, principalmente dentro da sua casa, precisa saber quem você era e quem você é hoje. E aquilo que você é hoje é única e exclusivamente por conta da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. Porque isso é testemunhar do poder do Evangelho de Deus. E é por isso que o Senhor falou, e sereis minhas testemunhas. Você tem testemunhado do que Deus tem feito na sua vida? Ou você tem vergonha? E aí, fulano? Porque às vezes, né, tem aquela turma da antiga, né? Eles botam a mão no ombro da gente. E aí, fulano, como é que tá? O camarada olha assim, fica brabo, né, e tal. A gente precisa entender que isso que é ser sal da terra e luz do mundo. Sabe, queridos, o seu testemunho pode ser, se você quiser, uma fonte de inspiração para ajudar muita gente. Eu quero colocar aqui rapidamente um vídeo, um pequeno vídeo de um testemunho de uma mulher que hoje é pastora lá na Paz Church de Macapá. Dê uma olhada aí. O meu nome é Virgina e eu vou contar um pouco da minha história. Meu nome é Virgina, eu tenho 41 anos, né? Tenho 12 irmãos, né? Na verdade 11 comigo. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe veio falecer. E o meu pai, pelo fato de não poder cuidar das meninas, ele nos deu as meninas. E eu fui para Belém, né? Eu nasci no interior do Pará, em Irituia. E ele me deu para uma família em Belém, onde eu fui morar com eles. Né? Só que eu fui para uma casa onde lá aconteceram várias situações comigo, né? Eu passei situações muito difíceis lá, eu fui agredida, eu passei por uma situação que eu fui molestada, né? Então, aquilo veio trazer muitos traumas para a minha vida. E aí eu fiquei lá, eu era agredida porque eu fui morar com essa família, eu não era filha, né? Eu era praticamente uma escrava, digamos assim, porque eu tinha que fazer trabalhos de adultos, né? Trabalhar mesmo, pesado, não tive minha infância. Eu era agredida até hoje, eu tenho cicatrizes no meu corpo, né? Das agressões a quais eu sofri naquela casa, com aquela família. Agressão, né? Para você ter uma ideia, teve uma situação, imagina uma criança, né? Ter que fazer as coisas e não é igual um adulto quando faz as coisas. E nesse dia ela pediu para que eu fosse limpar as fezes do cachorro e eu fui limpar. Só que eu não limpei direito, então nesse momento ela veio, me bateu e pegou e passou o cocô de cachorro na minha boca.
né? Eu passei por várias situações, eu era muito agredida, ela falava que ninguém me amava, que eu não ia prestar para nada, essa era a palavra, né? Lá na casa onde eu morava. Então as pessoas viam, relatavam, quando elas chegavam, elas me viam com o olho inchado porque eu apanhava de mangueira. E eu lembro até uma vez que chegou uma pessoa lá na casa e perguntou assim, ela pediu para me esconderem, para não me verem, porque eu havia apanhado com mangueira de molhar planta, né? Então, ela me bateu tanto no rosto que eu fiquei com o meu rosto veio para fora, assim, o meu olho. Então, eu fiquei muito deformada. E ela disse: olha, você vai falar que você caiu, porque se você falar que você apanhou, eu vou fazer pior com você. E aí eu fazia isso. Então, passei por muitos anos, muitas agressões. Eu era batida minha cabeça na parede, eu era jogada no chão, eu era chutada. Todo esse tipo de agressão acontecia comigo. Além de ser agredida fisicamente, eu também era agredida verbalmente. Falava: você não é amada, você não vai prestar para nada, você não vai ser ninguém, tua família não te ama, ela te deixou. E eu fui criando aquilo, teu pai, ele te odeia. Eu disse: é, realmente, meu pai, ele me odeia. E eu odeio o pai, eu odeio Deus. Então, eu passei por situações muito difíceis. Eu tinha vontade de comer certas coisas e eu não podia comer. Eu via todo mundo comendo e eu não podia comer porque eu estava ali, né? Eu não era filha, né? Então, eu passei assim, situações terríveis, né? Tirando, como eu falei, né? Que foi uma que marcou muito, foi a questão de eu ser molestada, eu não entendia. Depois, quando eu cresci, que eu vim entender isso, eu falei: cara, que isso que aconteceu na minha vida? Então, para mim foi terrível esse momento. Então, aí quando foi em 94, eu estava com 14 anos. E eu lá passando toda essa situação difícil na casa. Então, essa casa, eles eram uma família muito rica, né? E eles tinham várias secretárias. E uma delas mudou, saiu, aí eles contrataram outra secretária. E essa que chegou lá na casa, ela se deparou com a minha situação, ela se comoveu comigo, porque todos que iam lá viam, mas não se metiu. E ela disse: eu vou tirar você daqui. Aí eu falei: como você vai me tirar? Eu já com 14 anos, passando toda essa situação que você pode imaginar. Eu falei: mas como que você vai me tirar daqui e tal? Ela falou: não, a gente vai dar um jeito. Enfim, ela marcou com uma outra pessoa que foi na casa. Eu fui lá receber essa pessoa no portão, tudo isso escondido, parece coisa de filme. E a pessoa disse: olha, eu sou a pessoa tal, eu quero que quando você sair da sua casa, você vai sair no horário da sua escola e você vai me encontrar. Relatando, eu era matriculada numa escola, mas eu não ia para a escola, eu não estudava porque ela não deixava. Eu ia uma vez ou outra para a escola. Então, essa secretária que morava na casa, que veio trabalhar lá, ela me chamou para nós irmos, para me fugir desse lugar. E eu fiquei com medo, digo: eu não vou conseguir, quem sou eu não sou nada, eu não vou conseguir, essa família aqui e tal, eles são ruins, mas pelo menos eu tenho onde dormir, presa, eu estava com a minha mente presa. E aí ela me combinou comigo, né, e com mais essa outra senhora, e elas vieram, marcaram e elas me sequestraram, na verdade, dessa casa, quando eu tinha 14 anos. E eu fiquei lá em Belém, no Pará, né. Eu era procurada em todos os programas de televisão, lá como eu tinha fugido e tal, mas ninguém sabia da minha história. Porque até então eu acredito que a dona estava com muito medo, né, de eu falar algo que talvez aconteceu lá. E, enfim, ela me tirou de lá dessa casa com 14 anos, eu fiquei lá em Belém, escondida lá em Marituba. Fiquei 3 meses isolada numa casa que eu não podia sair. Porque a recompensa naquela época era como se fosse hoje R$1.000, né? E quem não queria, né? Então eu fiquei escondida. Então, quando chegou um certo tempo lá, depois de 3 meses, eu falei: a partir de hoje eu vou sair daqui, eu não posso mais continuar aqui. Então, a mulher que me ajudou a sair de lá, ela disse: olha, eu tenho uma amiga minha lá em Macapá, que ela está precisando de uma babá para ir para lá. E então eu vim para cá, para Macapá, né? Para ser essa babá, sem conhecer, sem entender nada. Né? Mas já vi que já era o propósito de Deus de eu estar aqui, né, em Macapá. E eu vim para cá. Quando eu cheguei em Macapá, eu vim para trabalhar de babá na casa da dona Neida. Eu quero até citar o nome dela, que ela foi pessoa extraordinária na minha vida, dona Neida. Ela me tratou totalmente diferente da realidade que eu vivia lá. Eu nem sabia o que era amor, porque tinha passado por tanta situação, mas ela me ensinou, me ajudou muito. Foi uma mãezona para mim, a mãe que eu não tive, dona Neida. Né? Então, passando na casa da dona Neida, que eu vim morar com ela para ser babá, passava 2 casas, a casa do meu esposo.
pastor Denis, que eu conheci. Nós nos conhecemos com 15 anos, só que nós éramos só amigos, muito amigos. Nós saíamos juntos, brincávamos, éramos amigos, né? E quando foi com 18 anos, nós nos juntamos, né? Nós não conhecíamos Jesus, meu esposo também com seus traumas ali, de família e tal. Nós não conhecíamos e nós fomos morar juntos na casa dele e passamos a morar. Então, vivi momentos muito complicados no nosso relacionamento, porque nós não conhecemos Jesus. Eu era uma mulher muito amargurada, uma mulher muito traumatizada, uma mulher muito estressada, agressiva devido a todas as coisas talvez que aconteceram, né? Eu acredito. Então, nós ficamos juntos, passamos por situação. Quando foi em 2007, finalmente aconteceu algo extraordinário na nossa vida, né? O meu esposo conheceu Jesus através da irmã Jaqueline lá na Amazônia Celular, onde ele trabalhava. Ela falou de Jesus para ele, porque ele relatou, né, o nosso relacionamento, como estava, tudo conturbado, como nós estávamos na nossa vida. E aí ele conversou com ela, falou, olha, existe uma pessoa tão especial, Jesus, ele pode mudar a tua história. Pode mudar a tua história, Denis. E começou a falar de Jesus para ele. Aí ele chegou em casa. E eu, gente, vocês não podem imaginar, uma mulher horrível, amargurada, cheia de ódio, cheia de traumas, revoltada. E eu chego no meu trabalho, aí quando eu chego em casa, meu esposo está ouvindo aquela música. Olha pra mim, porque eu preciso do teu olhar. Aí eu olhei e disse, o que é isso que o Denis está escutando aqui? Aí já veio aquele ódio dentro de mim, porque eu estava cheia, né? Mas não de Deus. Então, eu disse, o que é isso que você está ouvindo aí? Aí ele pegou e falou, não, eu ganhei esse CD aqui da irmã Jaqueline. Pode parar com esse negócio. Eu não quero saber esse negócio de Deus, que Deus não existe. Porque se Deus existisse, a minha vida não tinha conseguido acontecer. E saí fora. E fiquei com aquele negócio dentro de mim, né? E aí, tá, passou, aí depois ele veio de novo e a Jaqueline evangelizando ele. Ele falou, eu vou numa célula. Eu disse, eu não vou. Tu vai, mas eu não vou em célula nenhuma. O que é isso? Que negócio de célula? Eu acho que tu tá até afim dela, né? Eu não vou para célula nenhuma. Enfim, aí ele falou da célula, eu fui nessa célula. Queridos, quero falar algo para você. A célula é um divisor de água na nossa vida. Quando eu cheguei lá, o que eu recebo? Abraço. O que eu recebo? Seja bem-vinda. Nós amamos você. E isso marcou a minha história. E aí eu fui começar a conhecer. Na quarta vez que nós fomos para a célula, nós fomos para a igreja. Eu lembro até hoje o que estava sendo pregado. O pastor Luiz estava pregando sobre os 3 batismos, no Espírito Santo, né, nas águas e no fogo, esses 3. E eu disse, meu Deus, eu vim para essa igreja e vão me queimar aqui, o que é isso que está acontecendo? Pensando, né, enfim. Então aquele dia marcou, nós fomos lá na frente, eu e meu esposo, fui levada pelo Espírito e aceitei Jesus. Hoje eu estou aqui servindo a Deus. Então, queridos, eu vivia com os meus traumas, ainda tinha. O discipulado me ajudou muito, né? Foi um divisor de água na minha vida. Jesus, né? O encontro com Deus, meu Deus do céu. A célula que eu continuei indo. Então, as coisas começaram a acontecer muito rápido na nossa vida, né? Eu simplesmente assim conheci, meu Deus, o Senhor realmente existe, o Senhor nunca me deixou, sabe? Eu descobri um pai, eu recebi um pai na minha vida, que eu não tinha alguém que se importava comigo. E eu fui ver o meu valor. E eu vivia ainda um pouco com os meus traumas, ficava preocupada com o passado, porque eu tinha sido molestada, o que tinha acontecido, os traumas. Quando foi um certo dia, Deus falou assim para mim, eu chorando, falando, me resmungando. Ele disse assim, filha, você tem 2 escolhas. Ou você caminha e pega essa sua história como um grande testemunho para você ajudar as pessoas, ou você fica parada no tempo aí, como uma derrotada, como uma frustrada que você não é. Porque você recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder, esse Espírito que transforma a sua vida, porque você está com a natureza agora de Deus na sua vida. E aquilo foi um divisor de água, eu acordei, eu disse, é verdade, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E daí, queridos, eu tomei essa decisão. Então hoje, eu estou aqui. Eu sou uma pastora de rede, juntamente com meu esposo Denis.
nós cuidamos lá do Novo Horizonte. Eu tenho ajudado pessoas, quantas jovens têm chegado comigo, eu tenho contado a minha história, elas olham, mas a senhora está aqui como pastora. Eu falei, filha, escolha, ou você caminha, você vence seus traumas, porque você tem um Deus que é poderoso, que pode transformar a sua vida, ou você vai ficar lá atrás se resmungando. Querida, você recebeu Jesus, você tem a plenitude, e eu tenho ajudado tantas pessoas assim, e eu me sinto honrada porque eu me encontrei com o Senhor, e hoje eu sei onde era o meu lugar. Tudo que aconteceu tem um propósito, nada na sua vida, querida, queridos, é à toa. Deus, ele tem propósitos poderosos, não desista de você, porque Deus não desistiu de você, por isso que ele deu o seu Filho Jesus para morrer por você, porque você é tão precioso, um valor inestimável. E hoje eu estou aqui, agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e ainda vai fazer, em nome de Jesus. E o que você acabou de escutar foi um pouco sobre mim. E essa é a história dessa mulher. Você tem a sua história. Aí você decide se você caminha e deixa o Senhor Jesus cuidar de você, ou você fica aí. E eu quero lhe desafiar hoje a dar um passo de fé. Entenda que o Senhor Jesus, ele nos perdoa. E ele nos aponta uma vida. O inimigo sempre vai nos acusar do nosso passado, mas o Senhor tem para o nosso futuro uma história linda e admirável. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.